Esses dias eu recebi uma pergunta no Instagram assim, ó. Ninguém me responde como ficar milionária com 40 reais. E aí eu disse pra ela o seguinte, né? Dificilmente alguém sério vai te responder uma pergunta dessas. É como perguntar como que eu faço pra ter, né, um corpo incrível, comendo pão todo dia e não malhando nenhuma vez na vida. Seria quase como perguntar isso. E aí eu peguei, respondi e fui embora. Aí passou um tempo, eu falei, quer saber? Vou tentar responder essa pessoa. E aí eu trouxe uma reflexão muito interessante que eu quero trazer pra vocês. Como que daria pra alguém ficar milionário com 40 reais? Simples. Você sabe como fazer, Kaique? Pior que eu sei. Você sabe, né? Caramba, e aquelas mentirinhas pro vídeo ficar mais legal, Kaique? Você não tem mais? Sei. Nossa, você não sabe, Kaique? Olha só. Então é simples, você volta no tempo pra 2010, você pega 40 reais, você compra Bitcoin. Bitcoin tava 10 centes de dólar. 10 centes de dólar com dólar a 1,70 em 2010, você basicamente poderia comprar 235 bitcoins. Se você não fizesse nada até hoje, esses 40 reais teriam virado 26,9 milhões de reais. Pronto. Caraca. Boa resposta, não? Mas isso daqui não é factível porque não dá para voltar no tempo, pelo menos até onde a gente sabe, né? Então, eu vou compartilhar com você uma coisa que dá para fazer. Eu fiz alguns cálculos, fiz contas e, acredite se quiser, talvez esse vídeo te surpreenda, tá bom? Antes de começar o vídeo, clica no botão de curtir aqui embaixo, isso é muito importante porque, como você sabe, a gente tem uma consistência de produção de conteúdo, temos um time muito grande, temos muitas barrigas para alimentar, temos muitas famílias por aqui e um time muito empolgado, certo? Então, clica no botão de curtir e se inscreva no canal. Se você quiser deixar um comentário muito bacana e feliz, a gente vai ficar feliz também, né, Kaique? É isso aí. Se você quiser deixar um comentário triste, não deixa. Não deixa, certo? A gente tem um e-mail, inclusive, para esse tipo de coisa. Não quero ouvir sua crítica, @oprimorico.com.br. Esse é o nosso grande e-mail que continua ativo. A gente lê tudo que chega lá, hein? Pode mandar, fica à vontade. Vamos lá, isso aqui é uma tarefa difícil. Claro que, ó, pra começar, gente, não é uma coisa simples. Vai ter gente olhando pra esse vídeo e falando, ele tá falando que vai ficar rico com 40 reais. Não é assim, cara. A gente pensou, se desse pra fazer isso, como seria? E aí eu criei uma lógica que acredito que ela faz bastante sentido. Mas é claro que tem muitas variáveis no meio disso tudo aqui. Então não é uma forma mágica. Mas sim, é uma forma que ela é factível. Ela é possível para algumas pessoas. No meu caso, foi de uma forma muito parecida também. Então eu vou compartilhar com vocês. Eu criei alguns passos aqui para que você possa transformar ou tentar transformar 40 reais, tá, em 1 milhão de reais. Ou em muito mais dinheiro. Primeiro passo, você precisa encontrar uma boa oportunidade. Esse livro aqui, por exemplo, ele custa R$ 54,90. Então você já não conseguiria comprar esse livro aqui por R$ 40 reais. Então você precisaria encontrar uma boa oportunidade. Na Amazon, esse livro aqui está custando, da última vez que eu vi, R$ 31,90. Esse livro aqui é o Método Financeiro do Primo Rico. E aí, né, assim, a lógica é, esse daqui foi o meu segundo livro lançado, é o que eu acho que você deveria, né, investir até 40 reais, porque você tem um método aqui dentro, mas obviamente você tem esses dois livros que também ajudam bastante, né? Não vou deixar de mencionar, mas ele não se aplica ao que eu estou passando para vocês. Esse daqui é o do 1.000 ao Milhão, né? Ele é o livro mais vendido por um autor nacional do Brasil em 2019, 2020, 2021. Eu também não lembro como foi 2022, mas enfim, é um livro bem vendido. E esse é um livro que eu nunca vendi, só dei de presente para as pessoas que fazem parte de alguma forma das minhas mentorias, dos meus treinamentos. Inclusive, eu estou pensando se eu vou ou não bonificar, né, as pessoas que se inscreverem nessa nova mentoria, a do 1.000 ao Milhão com dividendos. Não é certeza ainda, mas por desencargo, vou deixar o link aqui na descrição, vocês podem entrar, se inscrever. Quando eu abrir vagas, eu vou dizer se eu vou ou não disponibilizar esse livro. Eu acho que é um dos melhores livros que eu já escrevi, mas não sei se um dia eu vou lançá-lo, tá? Então, voltando para esse daqui. Então, a primeira etapa tem a ver com o que eu estou te falando agora. Você vai pegar esses 40 reais, por exemplo, e investir num livro como esse. Por quê? Vamos pensar, esse livro aqui, ele tem 208 páginas. Se você ler cada página em 1 minuto e meio, mais ou menos, você vai demorar algo como de 5 a 7 horas para você ler o livro inteiro. Só que vai ter um problema. Se você ler esse livro inteiro, você vai reter 10% do que você leu. Então, é quase como se de 207 páginas, se fosse reter 20 páginas. E aí você tem que ir para o próximo passo. Por que você precisa ir para o próximo passo? Porque existe, de acordo com William Glasser, uma retenção que você tem do conteúdo que você absorve. Então você tem 10% que você retém quando você lê, 20% que você retém quando você ouve, 30% quando você observa, 50% quando a gente vê e ouve, 70% quando a gente discute com os outros e 95% quando a gente ensina os outros. Por isso que eu estou numa posição tão privilegiada. Eu ensino, a minha vida é ensinar. Então eu acabo retendo muito mais do que quem simplesmente absorve. Então,
Primeiro passo é encontrar uma boa oportunidade por menos de R$40, comprar um livro como esse e ler. Só que se você ler, você retém só 10%. E aí você vem pro segundo passo. O segundo passo é você aumentar a retenção aqui. Como que você vai aumentar a retenção? Primeiro, você vai ler esse livro mais uma vez, tá? Então você vai disponibilizar mais de 5 a 7 horas da sua vida para você ler isso aqui mais uma vez, para você aumentar a sua retenção. Depois disso, você vai ter, obviamente, pouco dinheiro para gastar, porque você já gastou R$40. Então você precisa ir para algo que não demande investimento financeiro. O que você poderia fazer? Você poderia vir aqui no canal do Primo Rico, esse canal que você está vendo, e a gente tem mais ou menos 700 vídeos postados até hoje, com uma média de 20 minutos por vídeo. Se você fizer um cálculo, você vai ver que existem 14 mil minutos postados até agora, aqui no canal do Primo Rico, que daria mais ou menos 233 horas, tá? Se você assistir todos os vídeos e você assistir 7 horas por dia, você vai passar 33 dias assistindo. Em 33 dias, você vai absorver tudo que eu produzi no YouTube ao longo de talvez 7 anos, 8 anos, nem sei mais direito quanto tempo é. Em 33 dias você absorve tudo que eu produzi em mais ou menos 7 anos, tá? Aqui a sua retenção já vai ser muito maior. Você vai ter 50% de retenção de todo esse conteúdo. Então até agora você passou aqui um mês estudando, um pouquinho mais de um mês. Você está na fase ainda do estudo. Você está na fase de absorver tudo isso. Só que o conhecimento ele vale muito pouco se você não conseguir materializar isso em dinheiro. Qual que é o problema? A grande parte do conteúdo aqui tem a ver com investimentos. Então, se você aprende a investir melhor, mas você gastou R$40 e não sobrou dinheiro, o que adianta você investir melhor um dinheiro que você não tem? Você não vai enriquecer assim. Então, antes de qualquer coisa, você vai precisar aumentar mais ainda a retenção, porque só tem 50% de retenção. Então, você vai precisar de alguns cobaias para que você chegue em 95% de retenção. Então, você vai ter que fazer o seguinte. Passo 3. Você vai transformar a sua retenção em leads qualificados e vendas. Como que você vai fazer isso? Primeiro, você vai ligar para os seus 2 melhores amigos. Ou você vai ligar para pessoas que são muito próximas a você e iriam entrar em qualquer jogada ou roubada junto com você, tá? Então você vai ligar para amigos ou familiares e você vai oferecer para eles o seguinte: eu quero organizar suas finanças. Você não vai cobrar nada. Eu quero organizar suas finanças, tá? Então você vai fazer o seguinte: você vai pegar os extratos financeiros dessas pessoas do banco, corretora, etc. Você vai organizar os extratos dessas pessoas numa planilha de Excel por categoria de gastos, tá? Você vai questionar quais são os objetivos financeiros dessas pessoas. Elas geralmente não sabem quais são ou não têm clareza, ou elas, mesmo tendo clareza, não sabem quanto tempo vão demorar para chegar lá. Você vai questionar os objetivos delas. Você vai mandar mensagens semanais de incentivo para essas pessoas com o balanço da semana. Você gastou tanto, você ganhou tanto, sobrou tanto, economizou tanto. Tá? E aí você vai revisar a eficiência dos investimentos dessas pessoas periodicamente para que você tenha ganhos de eficiência em produtos mais baratos e melhores. Então você não pode dar recomendação de investimentos, pelo menos não ainda. Então aqui você vai ter ganho de eficiência. Olha, a pessoa está num produto caro, então você vai levar a pessoa para produtos mais baratos, consequentemente o custo mais baixo vai melhorar a eficiência dos investimentos dessa pessoa. Então por enquanto você tem 2 pessoas onde você está aplicando o que você aprendeu. E ao aplicar o que você aprendeu, você está ensinando essas pessoas também. Você está aumentando a sua retenção, você está aprendendo a fazer algo que gera muito valor para as pessoas. Você só vai ganhar dinheiro se de alguma forma você gerar valor para as pessoas e adivinha só, essas pessoas vão ver valor no que você está fazendo porque você está ajudando a economizar dinheiro, a ter mais clareza, a ter mais eficiência e provavelmente elas também vão se empolgar um pouquinho mais com isso. Esse foi o 3º passo ao longo do seu 2º mês, tá? E aqui a gente finaliza os nossos 2 primeiros meses. No 3º mês é onde o bicho vai começar a pegar. Porque o que você vai fazer? Presta bem atenção. Primeiro, você vai pegar a sua lista telefônica inteira, vai pegar o seu celular e você vai colocar no Excel todos os nomes e telefones, todos que você tem no seu celular. E aí você vai criar uma coluna A e uma coluna B. Na coluna A, você vai colocar o grau de relacionamento que você tem com essa pessoa. Então você vai criar o grau de relacionamento A, B e C. A é um relacionamento incrível, é o melhor relacionamento que tem, você é muito próximo da pessoa, ela te ouviria, você tem fácil acesso a ela. B seria um médio, C é um relacionamento que você sabe que ela sabe que você é, mas vocês não se conversam. E na outra coluna, você vai colocar o grau de importância que essa pessoa dá ao dinheiro dela. Ou seja, essa pessoa, ela olha para o dinheiro como um assunto importante na vida dela. É algo que ela fala sobre esse assunto, ela se importa com isso, é uma pessoa que ela tá meio que cagando pro dinheiro dela. E aí você vai colocar A, B, C. A mesma coisa. O que você vai fazer agora? Você vai ordenar essa lista pelos maiores potenciais para os menores potenciais. E você vai ligar um a um. Pô, Thiago, eu não sei o que eu falo no telefone. Eu não tenho coragem de ligar, eu não sei fazer isso.
olha, não vai dar para eu aprofundar agora, mas você vai ter que dar a cara mesmo. Vai passar vergonha, vai ser chacota para algumas pessoas, vai ser zoado, vai tomar não na cara, vai acontecer isso, essa é a vida. Sem isso daqui, você não vai chegar lá. Quem não aguentar a dor da disciplina vai sofrer com a dor do arrependimento, aí você tem que escolher qual que dói menos, né? Com certeza, a dor do arrependimento vai doer muito mais. E aí, o que você vai fazer? Você vai cobrar agora, não vai ser de graça, você vai cobrar agora R$100 por mês dos seus primeiros 5 clientes. R$100 por mês. Cara, você vai cobrar R$100 de uma pessoa para você cuidar da vida financeira dela. Você tem noção? Você vai provavelmente economizar muito mais do que isso para essa pessoa. Então você está gerando um valor real para ela. Essa pessoa vai receber uma ligação sua, você vai cuidar da vida financeira dela de uma forma muito simples e ela vai gastar, com certeza, menos dinheiro ou vai ser muito mais eficiente. Ela vai pagar R$100 para você. Então você agora vai aplicar aquilo que você aprendeu com essas 2 pessoas próximas, só que você vai cobrar agora. Seus 5 primeiros clientes, você vai cobrar R$100 de cada um. Você não vai ficar rico com isso. Mas você está aprendendo e você ainda não tem cliente, você vai errar no processo de vendas, tem que aprender. Então, os 5 primeiros você vai cobrar R$100. Você não vai parar, você vai depois continuar captando seus clientes. Os seus próximos 5 clientes, você vai cobrar R$200. E os seus próximos clientes dali em diante, você vai cobrar R$350 por mês. Ou seja, é uma receita recorrente que você vai gerando. Todo mês você vai gerando esse dinheiro a mais, um fluxo a mais que vai sendo gerado. E o que você vai fazer com cada novo cliente que você fechar? Aqui é onde está o pulo do gato. Aqui foi como eu cresci lá atrás quando eu era assessor de investimentos. Toda vez que você fechar um cliente novo, as pessoas basicamente têm medo de pedir indicação. E o que você vai fazer? Você vai chegar e falar, fulano, você acabou de fechar um contrato com a pessoa. E aí existe uma divergência de opinião. Tem gente que acha que você tem que pedir indicação daqui a X meses quando a pessoa estiver satisfeita. O que eu aprendi é que a nossa cabeça, ela está muito mais orientada a tomar uma ação na hora que você comprou ou fechou um serviço do que lá na frente quando você está satisfeito. Por quê? Porque esse é o momento da compra, tá? A pessoa, ela está num momento diferente. Então você vai chegar e falar assim, fulano, será que você pode me indicar 5 amigos para que eu possa apresentar o meu trabalho também? Ponto. Na minha época eu falava assim, ô João, tudo bem? Será que você pode me apresentar 3 amigos ou passar o contato de 3 pessoas para eu ligar apresentar meu trabalho também? Era assim, era simples, tá? É assim que você vai trabalhar com indicação. Pedir indicação, provavelmente alguns não vão passar, provavelmente outros vão passar. E aí você vai abordar essas pessoas e seguir o ciclo e aumentar a sua carteira de cliente. Nos próximos 3 meses fazendo isso, 3 meses, você deve ter algo em torno de 30 clientes. 30 clientes nos próximos 3 meses, tá? Você deve gastar mais ou menos umas 3 a 4 horas por mês para você atender cada cliente. Você vai ter 2 semanas de trabalho ocupadas agora. O mês tem 4 semanas. Você vai ter 2 semanas de trabalho ocupadas, 2 semanas livres. E ainda assim, você vai estar num faturamento na casa de mais ou menos R$7 mil. Pô, saímos de R$40 em mais ou menos 5 meses para um faturamento de R$7 mil. É factível isso acontecer. Eu digo isso porque é claro que às vezes num trabalho linear, né, isso aqui pode não acontecer. Quando você vai empreender, pode acontecer o contrário. Você pode não ter nada, nenhum cliente, ou você pode ter um resultado como esse ou até maior. Eu, quando eu comecei, não tive esse resultado. Mas por quê? Porque eu não tinha esse conhecimento. Eu tive esse resultado a um prazo maior. Se eu tivesse o conhecimento que eu tenho hoje, mesmo se eu não fosse Thiago Nigro, Primo Rico, sei lá, eu conseguiria fazer isso daqui, porque agora eu sei. Na minha época não tinha canais como esse para aprender, não tinha alguém falando faz isso dessa forma, pelo menos eu não conhecia. Então, por enquanto, vamos recapitular. Você passou 1 mês estudando, você passou 1 mês praticando, você passou mais ou menos de 3 a 4 meses trabalhando, então você já passou aqui quase 6 meses, de 5 a 6 meses, você está no faturamento mensal atual de R$7 mil. Já não é nada mal, né? Só que a pergunta que me fizeram na caixinha dos stories era, dá para ficar milionário com R$40? Ainda não dá para ficar milionário com R$7 mil. Então o que você precisa fazer? Ir para o 4º passo. O 4º passo é se profissionalizar, tá? Porque chega uma hora que para você passar daqui, cara, você vai precisar de conhecimento, você vai precisar se profissionalizar, você vai começar a incomodar, porque quando você trabalha no mercado financeiro, é um mercado regulado. Então você vai precisar de certificações financeiras. Então o que você precisa fazer aqui? Escolher para onde você vai. O que eu te recomendaria? Que você virasse um consultor de investimentos. Para você virar um consultor de investimentos, o caminho mais rápido é você estudar para passar uma prova de certificação. Qual é o caminho mais rápido para isso? Você se inscrever, se matricular num treinamento para isso. Eu recomendo a Top Invest, é inclusive uma empresa aqui do grupo que a gente super aposta e que ela forma consultores de investimentos. Na verdade, ela é a maior do Brasil nesse segmento. A Top Invest ela tem uma formação completa para te tornar um consultor de investimentos, mesmo que você não saiba nada sobre finanças. Eles têm materiais gratuitos, tem vídeo no YouTube, tem dica no Instagram, tem apostila, tem simulado, tem tudo o que você precisa. E eu vou deixar um link na descrição caso você queira
se tornar um consultor de investimentos ali e passar na prova através da Top Invest. Você pode clicar aqui no link da descrição. Inclusive, vou falar com o pessoal da Top Invest para eles darem algum cupom de desconto. Aí você pode usar esse cupom aqui para você pagar menos, que já é muito barato. E você que é assessor de investimentos, consultor ou planejador, deixa aqui nos comentários como foi a sua trajetória até agora. Se você está mais de 40 meses, como você estava, né, com 40 meses de trabalho, como está a sua expectativa daqui para frente, até para poder inspirar às vezes as pessoas que elas estão motivadas a fazer a migração de carreira ou olhar para essa carreira, esse ofício, como uma possibilidade de construir uma vida melhor lá na frente. Vamos voltar para a lógica então aqui, ó. Você tem 2 semanas ocupadas, você tem 2 semanas livres, você está num faturamento de R$7.000. Próximo passo, estudar para tirar uma certificação financeira, uma certificação no mercado financeiro. O curso de consultor da Top Invest tem 12 módulos, ou seja, você aprende sobre economia, investimento, asset allocation, previdência, um monte de coisa, e você estuda um módulo por sábado, mais estudos durante a semana. Então, em 3 meses, você está preparado para passar na prova e virar um consultor. Então, ali, deu 5, 6 meses, começou a estudar, mais 3 meses você vai virar um consultor de investimentos. Qual que é o 5º passo, então? Aumentar a sua receita. Senão você não vai chegar nesse objetivo proposto pela pergunta desse seguidor. Se você já se profissionalizou, seu próximo passo é dobrar o número de clientes para que você tenha 4 semanas ocupadas. E depois você deve aumentar a receita média por cliente. Então você aumenta o número de clientes e você aumenta o ticket médio de clientes. Como que você vai fazer isso? Primeiro, você vai subir o seu ticket. Agora você é um profissional certificado, você tem clientes mais relevantes, clientes com poder aquisitivo maior, então você vai subir o seu ticket para R$500. Quando você subir o seu ticket para R$500, você tem cliente lá de trás que estava pagando R$100 ainda, tem cliente que estava pagando R$200. E aí, uma coisa que virou a minha chave no mercado financeiro lá atrás foi quando eu percebi que 20% dos meus clientes geravam 80% da minha receita. Ou seja, se eu mandasse embora 80% dos meus clientes, eu continuaria com 80% da minha receita. Só que agora eu teria 80% do meu tempo livre. O que eu fiz? Mandei embora 80% dos meus clientes e fiquei com os 20% mais rentáveis. O que você vai fazer agora então? Você vai mandar embora seus 80% de clientes menos rentáveis e vai ficar com 20% dos clientes que geram 80% da receita, só que agora você vai ter 80% do tempo livre. Mas claro, assim, você nunca pode tratar alguém mal, né? Assim, você pode ter às vezes alguém que vai cuidar dessa pessoa, né? Você pode sugerir para a pessoa que agora você trabalha com um ticket mais alto, né? A pessoa pode acabar não aceitando, então tem que ser com muita parcimônia, mas a lógica interna é essa. Você não pode atender o cliente quando não vale mais a sua hora. Nos próximos meses, você vai passar a gastar um pouquinho mais de tempo por cliente, porque agora, né, eles vão demandar mais de você, estão pagando mais, então você vai passar a gastar de 5 a 6 horas por cliente por mês. Então, você vai reduzir muito a sua base de clientes. Você vai de 30 clientes para provavelmente algo próximo de 6 clientes, 8 clientes, vai depender muito de como está a sua carteira nesse momento. Agora você vai ter clientes que te pagam uma renda boa, provavelmente você vai ter diminuído um pouquinho a sua renda, mas você vai ter muito tempo. Nesse muito tempo, você vai voltar a prospectar clientes com mais agressividade e o seu número total de clientes, a expectativa é que ele suba de 6 para 60 clientes ao longo dos próximos tempos, tá? E se você conseguir chegar nesse patamar, lembrando que na época eu atendia uma cacetada, era muito mais cliente que isso, você deve chegar em mais ou menos R$30.000 de faturamento por mês depois de 9 a 12 meses de trabalho. Então agora que você está em 30 mil de faturamento por mês, você tem que gerar escala. Aqui é onde a gente separa o bom profissional autônomo do bom empreendedor. Eu fui um bom autônomo, mas eu só dei mesmo uma grande porrada quando eu virei um bom empreendedor. Foi aqui que eu consegui fazer uma grande virada de chave. E aqui é onde é muito difícil, porque é quando você começa a depender não só de você e atividades-chave começam a ser realizadas por outras pessoas e não você. Então, o que você pode fazer para gerar escala? Você pode começar a cobrar um percentual do patrimônio do cliente, o que deixa os seus interesses alinhados com ele. E o consultor de investimentos faz isso. Então, você pode abrir um escritório de investimentos, né, de alguma forma, e ter outros consultores trabalhando para você, ou você pode simplesmente focar em atender poucos clientes e grandes, tá? O que eu acredito que é o caminho natural, tá? Eu não acho que é você sair abrindo escritório ou ter outros consultores. O caminho natural é você ter uma carteira cada vez maior. Então, se você tiver 60 clientes e você seguir na lógica de quando você tem 61 clientes, você manda um cliente embora e aí você capta outro cliente, ou seja, você manda o menor cliente embora
e você sempre vai fazendo isso, você vai sempre ficando com 60 clientes, você vai ter 4 semanas ocupadas de trabalho, só que você vai sempre aumentando a sua receita, porque você vai tirando um cliente que gera uma receita menor e vai colocando um cliente que gera uma receita maior, sempre com 60 clientes, tá? No tempo, você vai ter clientes muito endinheirados. Na minha época era muito mais difícil captar cliente, hoje é muito mais fácil. Se você tiver cada cliente com um patrimônio de R$1 milhão, e eu vejo pela consultora de investimentos que a gente tem aqui, a Portfel, a velocidade que os consultores captam clientes, isso aqui é muito factível para o prazo que a gente está colocando, tá? Geralmente um consultor vai cobrar de 0,5% a 1% ao ano sobre o patrimônio do cliente. Só que o consultor devolve todos os rebates dos produtos que geralmente ficam com a corretora. Então o consultor ele fica isento desse conflito e ele atende o cliente com interesse alinhado. Então eu vou assumir o seguinte, eu vou assumir que os R$30 mil que você ganha para cuidar das finanças, né, do seu cliente, você vai gastar tudo. Você vai viver uma vida de rei, vai gastar R$30 mil por mês aqui. Desse outro dinheiro que você vai ganhar vindo da consultoria, de 30 mil a 60 mil reais, eu vou supor que você ganhe metade, tá? Então, 45 mil reais. Desses 45 mil reais, eu vou supor que você gaste metade e você guarde só metade. Ou seja, você guarde 22.500 de alguma forma. Se você investir esses 22.500 reais e você tiver um retorno muito baixo, de 0,5% ao mês, que vai dar aqui um pouco mais de 6% ao ano, lembrando que hoje a taxa Selic está muito mais alta do que isso, você conseguiria chegar no seu primeiro milhão sendo do zero em 40 meses. Em 40 meses, vindo lá de trás, começando daqui. E aí, fazendo dinheiro para que você fosse investindo em você. É impossível? Não é. É difícil? Pra caramba. Se fosse fácil, todo mundo fazia. É factível? Muito. Eu fui assim. Eu demorei um pouquinho mais de 40 meses para chegar nesse resultado, demorei algo próximo de 7 anos. 40 meses, eu tô falando aqui de 3 anos e meio. Eu demorei 7 anos, né? Mas eu não tinha uma direção clara, eu não sabia direito para onde ir e também não tive alguém para ajudar no comecinho. Na época ninguém sabia, eu falava, uma corretora, pessoal, corretora imobiliária, né? Eu falava, a XP, o pessoal XP do computador. Então ninguém sabia, era muito mais difícil. Então eu realmente acho que é desafiador, claro que é um vídeo que pode ser polêmico de alguma forma, mas essa lógica ela é muito realista. Você pode aplicar a mesma lógica para várias outras coisas no mercado, tá bom? Então me diz aí se você acha que faz sentido, se você acha que fez sentido e deixa um comentário aqui. Nos esforçamos para responder uma pergunta difícil. O que você achou? Por mais vídeos assim, deixe comentários bacanas. Se você viu até o final esse vídeo, deixa eu te dar um recado que eu esqueci de dar, né, mais cedo. Eu acredito que quando a gente fala de investimentos e patrimônio, uma coisa muito importante, tão importante quanto o patrimônio, é a renda que ele te gera. Porque às vezes você tem um patrimônio imobilizado e ele não gera renda. Talvez ele gera até custo e ele vira um passivo, né? Quando você tem um patrimônio que te gera renda, você pode pegar essa renda e reinvestir no patrimônio para que ele gere mais renda. E você vai ter um efeito bola de neve. E geralmente no mercado financeiro, isso aqui é conhecido como dividendos. E você pode olhar para isso, seja no investimento em ações, seja no investimento em fundos imobiliários e até em renda fixa, ou talvez até em investimentos internacionais. Então, eu decidi lançar nessa próxima turma o do 1.000 ao milhão com dividendos. Então, é um upgrade de todas as últimas quase 20 turmas que eu fiz. E para inaugurar, né, essa nova turma, eu gravei um curso gratuito de 4 horas. 4 horas em alta produção, vídeos longos, bacanas, profundos, para você se inscrever gratuitamente, para você assistir, digamos, essas aulas inaugurais, né? 4 horas de aula é bastante coisa. Clica aqui no link da descrição, coloca o seu nome, e-mail e se prepara, que a primeira aula já é agora. Quando que é, Bruno? A primeira aula já é agora, dia 20/3. Então se inscreve aí e espero que você goste do que a gente preparou para vocês. Grande abraço e tchau.